Bom dia, família Manaim! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um excelente dia para você! Lembre-se sempre de que Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Esse é mais um vídeo da série Maná Diário da Igreja Batista Manaim. Seja junto conosco um mensageiro da Palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com seus contatos, com seus amigos, curta, se inscreva no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. E se você tiver um pedido de oração, não deixe de escrever nos comentários desse vídeo, porque os intercessores da igreja estarão orando pelo seu pedido. E hoje estamos no 7º e último estudo de uma série de 7 meditações sobre o tema Aprendendo com as Parábolas de Jesus. E como nos dias de hoje essas lições são tão atuais, tão preciosas e tão importantes para nós. Quero relembrar com você que a palavra parábola, ela vem do grego parábole e por derivação ela vai significar coisas de lado. E tem por um objetivo iluminar o entendimento do ouvinte, apresentando através de ilustrações didáticas uma assimilação fácil de uma grande verdade. E hoje nós vamos meditar a respeito de serviço e vamos utilizar como base uma parábola bastante conhecida, a parábola dos 10 talentos. Essa parábola ela se encontra lá no Evangelho de Mateus e eu te convido a meditar comigo em Mateus 25, nos versos 14 a 30, e diz assim a santa palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegando por fim ao que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o seu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e o que terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Gostaria de começar refletindo com você a respeito do que é servir. Servir significa, acima de tudo, auxiliar, ajudar, oferecer-se, ser útil, importar-se, fazer algo por ou para alguém. Infelizmente, a maioria das pessoas entende a palavra servir como uma submissão, uma vergonha ou até mesmo uma humilhação, dependendo da situação em que essa pessoa se encontra na nossa sociedade. Porém, para nós cristãos, servir deve ser um privilégio. Todo cristão é chamado para servir. Eu e você somos chamados para servir. Mas servir a quem? Servir como? A Deus? A palavra nos diz lá em Atos 17, 25 o seguinte: a ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo. Então, logicamente, devemos servir a Jesus? Mas Mateus 20, 28, em palavras do próprio Jesus, ele diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então devemos servir a quem? Servir uma atitude humilde que agrada acima de tudo o coração de Deus. Somos chamados, eu e você, para servir a Deus através do serviço. O serviço que nós podemos prestar aos nossos irmãos
com os dons que foram presenteados a nós pelo próprio Deus. Quem serve se preocupa em fazer o bem aos outros, deixando de lado todo egoísmo e agindo com uma atitude de empatia em relação ao próximo. Empatia é se colocar sempre no lugar do outro. Quando servimos uns aos outros com os nossos dons, naturalmente a igreja cresce, se fortalece, o amor entre os irmãos se multiplica e aquele amor vai alcançando as vidas ao seu redor e fazendo a diferença. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. Imagine, embora sendo um Deus todo-poderoso, Jesus se fez carne, ele veio a essa terra em forma humana para nos dar a salvação e se diz que se tornou um servo. O governo de Jesus é diferente do governo dos homens. O governo de Jesus não é para mandar, não é para ordenar, mas é para servir uns aos outros em humildade e amor. E nós, como cristãos, devemos usar os nossos dons espirituais para servir aos outros, para que no final o Senhor Deus seja glorificado em todas as coisas, não nós. Voltando aqui para o nosso texto, a parábola dos 10 talentos, ela fala sobre uma responsabilidade de prestação de contas e de um juízo. Jesus, ele fala claramente que no dia do juízo, salvos e ímpios serão separados, assim como nós vimos aqui na narrativa dessa parábola. Jesus, ele contou que um homem, dono de muitas propriedades, prestes a viajar, confiou os seus bens aos seus servos. Nós vimos que para um servo ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para o último servo ele deu 1 talento. O talento dado aos servos era uma unidade monetária que era usada naquela época e equivalia ao salário pago para um trabalhador pelo dia de trabalho. Era um valor imenso, muito valioso. Esse homem, ele era muito rico e naturalmente ele não queria que o seu dinheiro ele ficasse parado enquanto ele estivesse fora. Então, ele teve essa ideia e esperava pelos rendimentos. Um ponto muito interessante é que para cada servo foi dada uma quantidade diferente para administrar. Nós vemos aqui na narrativa bíblica que um servo recebeu 5 talentos e dobrou o seu patrimônio. Outro servo, ele recebeu 2 talentos e também dobrou o patrimônio. Porém, um servo recebeu apenas 1 talento. E o que ele fez? Ele enterrou o mesmo e deixou guardado até a volta do seu senhor. É importante a gente lembrar aqui que enterrar coisas de valor, tesouros e outros bens valiosos era uma prática muito comum naquela época. Era uma forma de se proteger, porque naquela época não haviam bancos, não haviam cofres, não haviam lugares seguros para se deixar os bens valiosos. Quando o patrão voltou de viagem, ele se reuniu com todos os servos e os mesmos começaram a prestar contas. Os servos que multiplicaram seus talentos foram elogiados pelo Senhor e ainda receberam a promessa de que lhes seriam confiados bens maiores e melhores. Já o servo que não multiplicou o seu talento, esse foi rejeitado pelo seu senhor, com palavras duras e difíceis de se ouvir. O Senhor utilizou palavras como mal, negligente, inútil e ainda perdeu esse servo todos os privilégios que ele tinha. Acima de tudo, essa parábola dos 10 talentos, ela nos mostra que cada um de nós recebe do Senhor dons e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade de talentos recebido, valoriza os bens que o Senhor deu a ele. E nós podemos tirar daqui muitas lições para a nossa vida prática. Muitas lições mesmo, mas eu gostaria de focar em algumas aqui. Primeiro, a parábola dos 10 talentos nos ensina, acima de tudo, que Deus, ele não é injusto. Nosso Pai, ele nos concede talentos, dons, habilidades, oportunidades. Hoje mesmo, esse novo dia é uma oportunidade que o próprio Senhor está dando para você. E o Senhor, ele nos dá todas essas coisas de acordo com a nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que nós não pudéssemos fazer, algo que nós não pudéssemos administrar, algo que não estivesse ao nosso alcance, mas o Senhor não é assim.
Deus ele jamais nos colocaria em uma missão ou em um desafio muito complicado se não confiasse a nós uma quantidade de talentos que não pudéssemos administrar com a capacidade dada por Ele mesmo. Ele nos conhece profundamente. A palavra diz que quando nós fomos formados no ventre, o Senhor já nos conhecia. Então, o lugar onde Deus te colocou é o lugar que Ele conta com você para realizar os propósitos dele. A parábola também dos 10 talentos, ela nos ensina que o pouco pode ser muito. O servo que recebeu apenas 1 talento teve em suas mãos uma quantia que muito provavelmente ele jamais havia ganhado em toda a sua vida por um dia de trabalho. Mesmo que aos olhos de todos pareça ser pouco, o que Deus confia a você é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria, por conta dos nossos próprios esforços ou pela força do nosso próprio braço. Muitas vezes nós caímos nos enganos de nos vangloriar diante de algumas realizações, diante de alguns grandes feitos, de conquistas, de elogios, mas a gente precisa entender que tudo vem de Deus e que tudo volta para Deus e que um dia nós vamos prestar contas ao verdadeiro dono de tudo, dos nossos próprios atos. A parábola dos 10 talentos também nos ensina que nada do que temos de fato é nosso. Nós somos apenas administradores. Não somos donos dos talentos que nós ganhamos de Deus. Nossa função é valorizar, é zelar, é usar aquilo que Deus nos confiou. Deus é o verdadeiro dono dos talentos, dos dons, e Ele continuará sendo eternamente. A parábola dos 10 talentos também tem uma outra importante lição para nós, que nós devemos sempre multiplicar aquilo que o Senhor nos dá. Ao recebermos os talentos, em gratidão a Deus por ter depositado em nós tanta confiança, nós devemos valorizá-los e aperfeiçoá-los, a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino de Deus, para alcançar as vidas que estão perdidas. O resultado dos talentos que nós recebemos, eles sempre devem glorificar unicamente ao nosso Senhor. A parábola dos 10 talentos, ela nos ensina que os talentos eles são muito valiosos, mas há algo ainda mais valioso do que qualquer dom ou qualquer talento. Nessa parábola nós vemos aqui os 2 servos bons, que eles receberam o quê? Eles receberam uma promessa de que devido ao sucesso diante da responsabilidade da missão bem-sucedida, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. O primeiro servo ficou responsável por uma quantia que equivalia mais ou menos a uns 100 salários de um trabalhador naquela época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Nós, como cristãos, também seremos convidados a participar de uma mesa a qual nós não tínhamos direito algum de participar. Porém, não é pelos nossos méritos, mas é pela graça imerecida através de Cristo Jesus e por sua infinita bondade e misericórdia. O Senhor, Ele confiou a nós esses talentos, o Senhor, Ele confiou a nós esses dons e nós, como servos fiéis, estaremos presentes no grande banquete celestial. Aleluia! A parábola dos 10 talentos, ela tem outro ponto interessante. Ensina que o servo mau, além de negligente, ele foi perverso e não assumiu a sua culpa. Se nós lermos atentamente essa parábola, nós podemos até pensar que o servo inútil ele não aplicou o seu talento porque ele se sentiu inferior aos demais servos. Mas não foi dessa maneira. Ou talvez a gente possa pensar também que ele realmente teve medo de perder o talento do seu senhor, então por um cuidado, por um zelo, ele acabou enterrando aquele talento. Algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele servo quando leem o texto. Porém, esse servo ele não era inocente de forma alguma. Nas próprias contradições das suas palavras e as suas justificativas, revelou a natureza egoísta do seu coração, porque ele foi incapaz de perceber a bondade do seu Senhor. Ele disse assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajuntou onde não semeou. Podemos traduzir da seguinte forma a palavra desse servo: então, se o Senhor realmente pensar isso de mim, então deveria ter feito pelo menos
deixado o talento com os banqueiros para que rendesse algum juro e talvez poupado, me poupado da minha incredulidade. O servo incompetente, ele geralmente é um servo que ele não assume seus próprios erros. Pelo contrário, ele fica se desculpando, ele fica se justificando, ele fica tentando achar um motivo para tirar a culpa de si mesmo. A parábola dos 10 talentos, ela nos diz que até aquele pouco que se tem será tirado, como aconteceu com esse servo inútil. Esse servo, ele mentiu quando ele afirmou que ele devolveria tudo que pertencia ao seu senhor. Mas o que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento do talento. Aquele servo mau, ele de fato roubou o seu senhor quando enterrou o talento e deixou de pelo menos aplicá-lo com os banqueiros. Daí vem a ordem para tirar-lhe até o pouco que ele tinha, pois naquele momento ele passou a ser devedor do seu senhor. Quero deixar aqui também com você uma mensagem de que essa parábola dos 10 talentos, ela nos ensina que receber talentos não significa necessariamente ser aprovado por Deus. Alguns interpretam essa palavra de forma totalmente equivocada e confundem os talentos com a graça salvadora de Deus. São coisas totalmente distintas. Ou identificam a administração dos seus talentos como sendo uma obra que pode conduzir alguém à salvação. Obras não salvam. Obras, elas são frutos de um coração entregue verdadeiramente ao Senhor Jesus. Ninguém poderá apresentar multiplicação dos talentos que recebeu como uma meritocracia para uma salvação. O servo mau não perdeu a salvação como muitos alegam. Na verdade, ele nunca teve essa salvação. Embora ele fosse chamado de servo, ele não conhecia o seu senhor e o julgava de uma maneira completamente errada. A parábola dos 10 talentos, ela nos desafia a uma fé em ação. Como servos que aguardam o retorno do seu Senhor, temos que nos aplicar em utilizar os dons, habilidades e recursos que Deus nos tem concedido para glorificar o nome dEle. E em nome dEle abençoar as pessoas ao nosso redor, sejam elas merecedoras ou não. Que diante de Jesus nós não sejamos encontrados como aqueles que enterram as suas capacidades ou ficam se desculpando. E que dessa forma negligenciam a sua fé, mas sim que nós possamos ser reconhecidos como aqueles que frutificaram abundantemente para a glória dele e se alegrarão no reino do nosso Senhor, no banquete celestial. Quero te convidar agora para que a gente esteja orando. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante, Senhor, do que a espada de 2 gumes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesse dia, Pai, o Senhor venha mesmo, Senhor, nos dar, Senhor, uma nova oportunidade, como o Senhor faz, Pai, todos os dias. Que esse dia, Senhor, que está à nossa frente, Senhor, possa ser um dia abençoado, possa ser um dia cheio da Tua presença, que a gente possa mudar, Senhor, a nossa visão, que a gente possa mudar, Senhor, a nossa percepção, que a gente possa, Pai, por onde quer que a gente ande, Senhor, identificar quais são os dons, quais são os talentos que o Senhor tem nos confiado, Senhor, e que nós possamos, Senhor, utilizar esses dons e esses talentos para o reino de Deus, para alcançar as vidas perdidas, Senhor, que estão em trevas. Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui nessa manhã, Senhor, rejeitar, Pai, todo tipo de palavra contrária, Senhor, decretada sobre a nossa vida, Senhor. Palavras que dizem que não somos ninguém, que não temos nada, que não vamos conseguir, que não vamos prosperar, que tudo aquilo que cai na nossa mão dá errado. Senhor, essa palavra, Pai, está rejeitada no nome de Jesus. Porque o Senhor é aquele, ó Pai, que nos dá, Senhor, todas as coisas. E para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, nós queremos multiplicar, Senhor, os nossos talentos. Nós queremos, Senhor, frutificar. Nós queremos, Senhor, alcançar lugares, Senhor, onde nós jamais imaginamos, mas tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Que você tenha um dia maravilhoso, que o Senhor te abençoe grandemente. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.